Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a dar por finalizado este curso de enfermedad inflamatoria intestinal, la cual ha sido realmente muy satisfactorio para todos los que organizamos y a todos los participantes. Y dentro de los que organizamos este curso, hoy se encuentra la doctora Vera Espedanian. Ella es la secretaria del curso de enfermedad inflamatoria intestinal, profesora de la Universidad Federal de San Pablo, es la representante, la vocal por Brasil de la LAPSGAN, por todos conocidos, perdón. Y bueno, Vera, amiga, desde hace muchos años compartiendo el interés de las enfermedades inflamatorias junto a Marina Orsi, y allá en Río de Janeiro nos hemos encontrado sentadas en una mesa y proyectando este curso, del cual la verdad tengo muchísima satisfacción, alegría. Vera querida, hoy sos la coordinadora de este módulo de cirugía en enfermedad inflamatoria intestinal. Te cedo la palabra y luego al finalizar daremos algunos tips para cómo continuar con respecto a la encuesta de autoevaluación y algunas preguntas que vamos a enviar oportunamente para que los participantes de este curso puedan obtener su certificado de presentación de permanencia en él. Vera, hola. Hola, Vera. Vera. Buenas noches a todos. Buenas noches. Es com muito gusto que agradeço muito a Mônica Contreras, em nome de todos, do Working Group de Enfermidade Inflamatória, por poder participar com vosotras e também de estar aqui em nossa sociedade participando, e com muito gosto quero apresentar minha amiga, querida parceira de nossa universidade, a professora, doutora Elaine Martins Moura. Ella é de nossa Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Ella hace parte do equipo de proctologia pediátrica da Escola Paulista de Medicina e hace parte do grupo que trabalha conosco em enfermidade inflamatória intestinal, assim como por los ambulatórios de manometria anorretal, terapia do assoalho pélvico, da disciplina de cirurgia pediátrica da Escola Paulista de Medicina. Quero apresentar também nosso querido amigo Nelson Ramírez Rodrigues. Nelson é pediatra, gastroenterólogo e professor da Universidade Maior de San Andrés. E também eu e Nelson somos coordenadores desta atividade e como secretária desta atividade, me gostaria muito de apresentar a doutora Marcela Alarcón, que também é gastroenteróloga pediatra e médica do IPS Central de Asunción, Paraguai. Nelson é professor da Universidade de Bolívia. Portanto, estamos todos unidos por la Latinoamérica. Creo que então, Elaine, poderia começar tu charla. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Verinha.
por sus comentarios. Bueno, mi portuñol es terrible, entonces hablaré acerca de enfermedad inflamatória intestinal em niños, mas em português. Falarei bem devagar e, se necessário, por favor, perguntem, ok? A doença inflamatória intestinal, como vocês sabem, é um nome genérico, né, para 3 subtipos de acometimentos, onde a gente engloba a doença de Crohn, retocolite ulcerativa e colite indeterminada. Na verdade, a colite indeterminada não é um terceiro grupo, mas é um grupo que ainda não tem o diagnóstico firmado, né? Então, é um quadro intermediário. Só um instante. Sim. Então, um grupo não temos ainda a definição do diagnóstico, porém, temos os 2 principais, que é doença de Crohn e retocolite ulcerativa. O fato é que trata-se de uma inflamação no trato digestório, de etiologia, patogênese não completamente esclarecidas, são doenças multifatoriais, né, com manifestação clínica bastante variada, evolução crônica e recorrente, com períodos de acalmia e agravação, complicações extremamente frequentes, quer sejam secundárias à inflamação, quer seja secundárias às cicatrizes, quer seja secundárias a ambas, né? Frequentes, estas complicações são as que mais nos fazem atuar enquanto cirurgiões pediatras, né? Afeitos à área da coloproctologia pediátrica, e é o que deixa o paciente realmente ser um paciente mais difícil de manejar. A incidência da doença inflamatória intestinal está aumentando muito no mundo ocidentalizado, por motivos que todos adventam, né? Dieta, poluição, radiação, enfim. Não se sabe o motivo qual é exatamente, mas está aumentando. Em especial no Brasil, a gente tem um aumento anual visível, Crohn em cerca de 11%, retocolite ulcerativa em cerca de 15%, isso com tendência a aumentar, né? Aumentando principalmente em crianças e adolescentes. Cerca de 20 a 30% dos casos iniciam com menos de 18 anos de idade, e na nossa população no Brasil, na nossa população na Unifesp, nós temos muitos pacientes com o início do quadro antes dos 2 anos de idade, com quadros extremamente graves, tá? E isso é o que nos deixa mais loucos e mais apreensivos em pediatria, já que a doença tende a ser mais agressiva e principalmente quando o início é mais precoce. Tudo isso não é novidade para nenhum de vocês, é só para a gente contextualizar mesmo, né? Que doença de Crohn, que doença inflamatória intestinal são doenças crônicas recorrentes, multifatoriais, então eu tenho um indivíduo predisposto com fator genético para ter doença, com um sistema imune intestinal não tão agradável, né, com um fator ambiental que pode estar acontecendo, isso funciona como predisponente. Esse doente que está predisposto tem uma alteração no microbioma por alguma forma, infecção, antibiótico, alguma virose que tem, a vacina, por que não? Tá? O fato é que neste doente predisposto, essa alteração do microbioma é extremamente deletéria e causa uma inflamação que é persistente ao longo do tempo, que piora ainda mais a alteração do microbioma e que gera um circuito fechado em bola de neve com agravação permanente e constante. Tá? Tratamento de doença inflamatória requer que seja multidisciplinar, e a cirurgia é apenas um braço desse tratamento. É importante que o grupo afeito à doença inflamatória seja multidisciplinar, inclui médicos e não médicos, realmente um grupo grande para que as coisas deem certo e sejam bem acompanhadas, né? É principalmente clínico o tratamento e deve ser multimedicamentoso, com uma indução crescente e um desmame decrescente quando possível e nunca de uma vez, né?
E às vezes ele é muito invasivo. E aqui a gente entra na parte cirúrgica, né? Às vezes é necessário que o tratamento seja invasivo para que a gente tenha controle da doença ou tentativa de controle da doença. Então, a cirurgia tem papel decisivo, sim, em algumas fases da doença e diante de algumas complicações que, como a gente falou, não são infrequentes. Tá? Então, em que casos, por exemplo? Um paciente com colite grave, um quadro de abertura já com colite grave ou com hemorragia maciça ou recorrente, né? Como esse, que tinha assim, antecedente de hemorragia maciça e que teve estenose ao longo do seu acompanhamento e que foi para a cirurgia. Hemorragia aguda com instabilidade hemodinâmica que não melhorou com reposição ou com nenhum outro método, tipo endoscópico ou radiológico, para conter hemorragia, vai para a cirurgia, muitas vezes às cegas, mas em alguns casos ele... Então, tudo isso está contemplado, dentre outras coisas. Sem falar nas doenças orificiais, que a gente vai falar mais para o fim. Tá? O fato é que, para a retocolite, cerca de 20 a 24% dos pacientes acabam sendo operados em 5 anos. E na doença de Crohn, 20 a 29% em 3 anos, até 50% em 5 anos. É um doente que costuma complicar bastante e as complicações são mais difíceis de tratar. Classificação de Paris, vocês conhecem bem isso, publicado em 2011, fala muito, né, um levantamento europeu, 582 crianças, e uma das coisas que foi falado nessa classificação foi com relação à área de acometimento. Em crianças, a gente tem 53% de acometimento iliocolônico, tá? Isso chama muito atenção quando comparado com adultos, porque adultos não têm tanto envolvimento colônico assim na doença inflamatória. Tá? A criança costuma ter um quadro realmente pior e mais disseminado. Então, quando falamos em cirurgia para retocolite, aquela que operamos até 24% em 5 anos, o que a gente está falando é de colectomia total. Quer seja ela eletiva, quer seja emergencial. Já na doença de Crohn, a gente tem que estudar de um acometimento, porque eu vou ter que fazer uma contemplando doença macroscópica, porque esse doente muito provavelmente será operado muitas vezes ou outras vezes ao longo da vida. Então é importante que eu seja econômica, que eu seja restrita à área que está dando problema, qualquer que seja ela, e existem recomendações para isso. Na retocolite ulcerativa, quais são as indicações cirúrgicas? Falha no tratamento medicamentoso, efeito colateral muito ruim que impede a aderência ao tratamento, o risco de câncer, isso eles consideram como discutível, porque o risco é baixo, principalmente em crianças, mas enfim, é algo que pode acontecer. E o controle inadequado da doença, isso aqui é o que a gente mais vê na prática clínica, né? Retardo no crescimento, retardo na puberdade, desnutrição, são os efeitos colaterais da doença e dos medicamentos todos juntos, prejudicando muito a vida da criança e do adolescente, e o que leva a gente a decidir pela cirurgia. A gente, quando eu falo gente, eu falo enquanto grupo multidisciplinar, porque as decisões cirúrgicas não são isoladas em nenhum momento. A cada indicação cirúrgica, nós realmente na Unifesp fazemos uma reunião para discutir e chegarmos a um denominador comum, né? Porque existem várias formas de olhar o mesmo doente, e isso deve ser contemplado, inclusive na indicação cirúrgica. Então, na retocolite, o que a gente faz? A gente faz colectomia total, tá? E aí eu preciso de uma reconstrução. E aí entramos num ponto polêmico, né? Um pouco polêmico para a retocolite, mas bastante polêmico para Crohn. Mas a reconstrução, ela pode variar de duas formas, tá? Na dependência da experiência do cirurgião e sim também da atividade da doença no local, na extensão dessa doença, tá? De qualquer forma, eu posso fazer uma reconstrução com reservatório ileal antes da anastomose e uma reconstrução
término terminal ilio-reto-anastomose, tá? Depois da colectomia. Vantagens e desvantagens de uma e de outra, que eu acho que isso aqui é o importante, né? Do ponto de vista técnico, reservatório é um pouco mais complicado, ainda que a gente use grampeador, que use stapler. Eu tenho mais áreas para ter fístula, mais áreas para ter problemas com anastomose. Demora um pouco mais tempo cirúrgico. Do ponto de vista técnico, ilio-reto-anastomose é mais simples, né? Eu preciso apenas fazer um abaixamento e uma anastomose bem feita. O que acontece, porém, quando a gente acompanha? Então, teoricamente, pela facilidade, eu escolheria isso aqui, tá? Porém, quando a gente faz ilio-reto-anastomose, eu estou ressecando todo o colo, eu estou tirando toda a área onde aquele doente iria absorver líquido, as fezes ficarão extremamente liquefeitas, eu vou ter muitas complicações relacionadas à assadura, proctite, por um tempo curto ou não, enfim, alguns meses, mas que podem ser extremamente dolorosas e desagradáveis, tá? Que aos poucos vão se acomodando, mas existe isso. E quando eu uso o reservatório, isso fica um pouco mais tranquilo, eu tenho menos intercorrência relativa a perdas de líquido, a assadura, essas coisas todas. Então, a gente, teoricamente, se fosse pensar só nisso, escolheria fazer reservatório em todo mundo. E é o que a maioria do mundo faz, tá? Em criança. Porém, a gente sabe, acompanhando o paciente a médio e a longo prazo, adolescentes falam muito isso para a gente hoje no ambulatório, adolescentes que têm reservatório fazem muita bullshit e tem muita queixa de perda fecal, principalmente noturna, quando eles já relaxam um pouco mais esfíncter. Então, isso é um fator para a gente considerar, porque esse doente vai viver enquanto criança, mas viverá muito mais tempo enquanto adulto, né? Então, é um fator para a gente considerar essa questão da perda fecal a médio e longo prazo. E criança não vai falar que está perdendo cocô. Adolescente é que vai reclamar, adulto é que vai reclamar. Então, esse transtorno na qualidade de vida, a gente só vai perceber muito tardiamente. Lá na Unifesp, até por uma facilidade e pelo fato da gente ter uma experiência até um pouco maior com Crohn do que com retocolite, a gente acabou tendo muito mais casos, mais recentemente, né? A gente tem alguns que fizeram com o reservatório, mas os últimos casos foram todos muito graves com relação à parte perianal. Então, a gente acabou não fazendo reservatório e vimos que a médio prazo foi muito bom. Tá? E lá, o que a gente opta por fazer? Nós já usamos como rotina o Swenson, ou parte dele, para a reconstrução da doença de Hirschsprung. E a gente usa este tipo de reconstrução com um Swenson clássico, porque é uma abordagem abdominoperineal, sem fazer reservatório, para minimizar essa questão das perdas fecais, obrigatoriamente seguido de fisioterapia de assoalho pélvico. Lá, todo doente com doença orificial e ou cirurgia coloproctológica faz terapia de assoalho pélvico, quando a gente está na cirurgia pediátrica. Tá? Então, a gente usou essa experiência com a doença de Hirschsprung, adaptamos para a doença inflamatória e temos tido bons resultados. E com a fisioterapia, essa questão das perdas fecais, das assaduras repetidas, minimiza muito mais rápido, o tempo encurta muito. Então, a gente acha que tem valido a pena. Tá? Precisamos ainda de uma avaliação de qualidade de vida disso tudo, né? Nós não temos tantos doentes mais velhos assim, mas eu creio que mereça essa avaliação mais fidedigna, mas a nossa impressão é de que sim, é bom, né? Para a doença de Hirschsprung, não tenho dúvida. Para a doença inflamatória, a gente precisa definir isso de uma forma clara, tá? Então, para quem não lembra como é um Swenson, a parte perineal, esse doente é um doente com Hirschsprung, não é um doente com doença inflamatória, é mais para mostrar a técnica mesmo. Colocamos afastador autoestático, pontos de reparo, tanto para proteger a parte esfinteriana como para tração. Dissecção completa da parte ano-retal, o tempo abdominal já foi feito nesse momento. Abaixamento
do colo todo, abaixamento do ilho, no caso, né, com anastomose. Aqui é o colo abaixado, mas no caso do paciente com retopolítica, eu vou abaixar o ilho reto, anastomose dessa forma. Vocês vão me falar, mas sobra um pouquinho de mucosa. Sim, sobra 1,5 centímetro de mucosa anal, né, acima da linha pectínea. Porém, essa região é facilmente instrumentalizável, sintomas são extremamente precoces, então a gente só precisa manter o acompanhamento desse paciente, caso tenha algum pólipo, alguma outra coisa que justifique a gente totalizar e fazer uma proctocolé, né, a ressecção total dessa mucosa, a gente faz no futuro. Não tivemos nenhum problema até esse momento. Tampouco queixa de sangramento, ou pólipo, ou nada que o valha. Tá? Então, até esse momento, estamos bem. Mas eu creio que o doente mais velho que a gente tem por essa técnica para doença inflamatória talvez tenha no máximo 10 anos de pós-operatório. Tá? Que usamos o Swenson para a correção de doença inflamatória intestinal. Bom, cirurgia na doença de Crohn, aí é bem, acho que essa foto exemplifica bem o que a gente sente, né? E o cirurgião também nos representa, porque ele está no meio das curvas todas e das opções todas, e na verdade quem manda no que a gente vai fazer é o doente, né? É o quadro clínico que o doente apresenta. E a clínica no Crohn é muito variável, né? E para isso a gente conta com um consenso que felizmente existe e que todo mundo que tem o mesmo problema se reúne. Então, o último guideline para correção cirúrgica que a gente tem publicado no Disease of Colon Retton é de 2020 agora. E ele faz recomendações quanto às indicações precisas de cirurgia para cada caso, recomendações de controle pré, intra e pós-operatórias, que são muito interessantes e muito certeiras, né? Nos norteiam muito, nos facilitam muito o manejo, porque a gente já tem uma doença de muito difícil trato. A gente não precisa ter ainda mais esta dificuldade. Então, seguir o guideline, seguir o consenso, nos facilita a vida, tá? Então, primeiro vamos falar de indicação cirúrgica, efetivamente. A primeira causa é doença refratária a medicamento, né? Isso, assim como nada muda com relação à retocolite, a gente tem resposta inadequada, complicações, não aderência, às vezes dose inadequada, medicação inadequada para o tipo de doença que aquele paciente está apresentando, né, para o tipo de apresentação. Então, falha medicamentosa, recomendação forte cirúrgica, 1C. Para colite aguda grave, né, aqueles quadros onde eu não tenho resposta adequada a medicamento, o paciente persiste com mais de 6 evacuações por dia, e com sintomas de CIRS, ou seja, ele tem uma inflamação sistêmica, com perfuração ou sinal de perfuração em eminência, esse doente tem indicação cirúrgica forte também, tá? Nível 1C. E nesse caso, o recomendado pelo consenso é colectomia subtotal com ileostomia protetora. A gente evita fazer ileostomia, mas eventualmente não podemos escapar dela. E no caso da colite grave, é a indicação precisa. Fibroestenose de Delgado. O que a gente faz, né? O que o consenso manda a gente fazer? 2 pontos. Primeiro, em alguns casos, ou seja, quando eu tenho a estenose apenas fibrose, tá? Não estenose por inflamação. Eu tenho que ter uma coisa de cicatriz, tá? Então, existem alguns casos que eu tenho cicatriz, quer seja no delgado, quer seja em anastomose feita previamente no delgado, com segmento muito curto, tá? Então, nesses casos, a gente pode tentar fazer dilatação endoscópica, mas lembrando que eu não posso ter inflamação associada, tá? O sucesso nessa dilatação é em torno de 90%, 2 a 4% complicam, né? Quer seja perfurando, quer seja hemorragia, e esses naturalmente vão para o item de baixo, que é a cirurgia, tá? A cirurgia, ela entra na falha medicamentosa ou na falha endoscópica, tá? E nesse caso, ressecção econômica com margem pequena de 2 centímetros. Crohn sempre vai ser alguma coisa econômica, certo?
ou mais econômica possível para aquele doente que pode necessitar de outros procedimentos. Tá? Lembrando que eu tenho um doente desnutrido, com má absorção, quanto mais eu resseco, pior fica. Tá? Então, é econômico mesmo. Agora, se eu tenho uma estenose fibrótica no colo, também eu vou ter que considerar a cirurgia na falha endoscópica. Nesses casos, porém, principalmente quando a gente está falando de adultos, ou adolescentes, adultos, jovens, a gente tem que lembrar que estenose, às vezes, não é sintoma de Crohn, às vezes é sintoma de câncer, certo? Então, antes da cirurgia, embora ela seja recomendada, e exista essa recomendação forte na fibroestenose do colo, eu preciso descartar displasia ou câncer por meio de biópsia. Essas biópsias e esse controle colonoscópico já faz parte do acompanhamento, mas aqui em especial é importante que seja feito antes da colectomia. Doença penetrante, a gente começa a piorar um pouco as coisas, né? Recomendação forte cirúrgica, claro, em especial quando eu tenho perfuração livre para a cavidade, tá? É uma complicação considerada mais rara, embora possa ocorrer em até 16% dos casos. E o mais importante de tudo aqui, segundo o consenso, é que não se deve fazer sutura simples. É fácil de entender o porquê. Eu tenho uma perfuração em uma área doente. Se eu der ponto numa área doente, ela vai abrir. Tá? Então, aqui eu também preciso fazer ressecção, respeitando a margem macroscópica, com uma margenzinha pequena de lucro, mas ressecção é melhor que sutura simples, tá? No caso da perfuração. No caso da doença penetrante com abscesso, que eu consigo compensar o doente com antimicrobiano, aqui é aquele meio do caminho, né? Então, a gente tem que pesar na balança, e no caso das crianças é pesar na balança mesmo, no caso de adultos, discutir com o paciente do que a gente está tratando e do que a gente está pensando, mas aqui entra uma questão de ou fazer ressecção eletiva, depois de tratado o abscesso, ou simplesmente manter o tratamento medicamentoso, tá? Então, existe recomendação cirúrgica, mas ela é um pouco mais fraca comparado com os demais. Tudo muda se eu tiver uma fístula entérica persistente, doença penetrante com fístula persistente, que está alimentando ou não o abscesso, aí sim eu tenho uma forte indicação, forte recomendação para cirurgia. Tá? Lembrando que a maior parte das fístulas será enterocolônica, mas sim, eu também tenho enterovesical, também tenho enterovaginal, e 59% mais ou menos está associado com estenose, que também precisa ter contemplado o tratamento. Então a gente fala, nossa, o mais frequente é enterocolônica, sim, só que na minha população da Unifesp de doentes operados, eu tenho muito mais enterovaginal do que enterocolônica. Então, assim, é o seu doente, né? E você vai fazer o que o seu doente precisa, tá? Nesse caso, a recomendação é ressecção da área inflamada e reparo das outras estruturas. Não pensem que é algo simples, acredito que vocês saibam que não, né? Porque mesmo que não está inflamado, é extremamente aderido, tá? Mas sim é o que o doente precisa. Então, faremos o possível para que ele tenha melhores condições cirúrgicas, né? Isso o consenso também fala, tá? Lembrar que indicação cirúrgica não depende do diagnóstico da fístula. A fístula persistente não indica cirurgia. O que indica cirurgia é a fístula entérica persistente, com diarreia persistente, com má absorção, com infecção recorrente. Então, a gente está tratando o quadro clínico ruim da fístula, não a fístula. Fístula isolada, fica isolada e quietinha. Tá? Hemorragia. Forte recomendação cirúrgica também, ela pode ocorrer em até 10% dos casos. E a indicação cirúrgica vai ser na falha de tratamento, porque do mesmo jeito que em outros casos de hemorragia, a gente não vê de onde está sangrando, né, com o intestino fechado, né, o sangramento não é para a cavidade, então a gente acaba tendo que fazer uma ressecção muito maior do que o necessário. Né? Então, sempre que possível,
controlar a hemorragia com endoscopia ou com radiologia intervencionista. A cirurgia, nesse caso, vai ser para instabilidade ou para aquele sangramento que eu não consigo contornar. Tá? Displasia. Aí a gente entra num capítulo bem importante que a gente praticamente não vê em criança, acaba vendo em adolescente mais velho, mas que é algo para pensar quando tratamos de enfermidade inflamatória. Né? Lembrar que fatores de risco de doença de Crohn para câncer e ou displasia colônica são extensão da doença, associação com colangite e o tempo da doença mais longo, tá? Se a gente tem quadros de abertura com crianças cada vez mais jovens, cada vez mais a gente vai ter isso aqui, certo? Então, um doente que tenha pelo menos 1/3 do cólon afetado ou mais de um segmento afetado pela doença, requer acompanhamento endoscópico por risco de câncer, como faríamos se fosse uma polipose, bem de perto, tá? Com biópsias repetidas para todas as lesões suspeitas. Quando a gente fala em displasia colônica, a gente vai diferenciar, né, de acordo com os graus. Se ela for de baixo grau, apenas acompanhamento endoscópico a cada 3 meses, nível 1C. Se for de alto grau, o acompanhamento ou a decisão cirúrgica em alguns casos, nível 1B. Se ela for passível de ressecção, pode-se fazer o acompanhamento endoscópico. Agora, se aquela biópsia vier como adenocarcinoma, vai para a colectomia total, evidente. E se eu vi, mas não consigo ressecar, também vai para a colectomia, tá? Porque o risco de câncer é grande. Então, aqui, diante da displasia, vai variar de acordo com o quadro de anatomopatológico e o aspecto endoscópico, tá? Endoscópico, colonoscópico. Consenso fala de locais específicos ainda. Fala quanto à existência do Crohn no estômago e duodeno, e nesses casos a gente é o menos invasivo possível, tá? Então, preferir dilatação endoscópica, bypass, tratamento de estenose, quer seja por balão, quer seja por esteriloplastia, tá? Então, o menos possível de se fazer ressecção. Não vamos mexer no vespeiro, certo? Duodeno, ninguém gosta de abrir, nem quem não tem doença inflamatória. Quem tem doença inflamatória é um risco astronomicamente maior, tá? De ter fístula, de ter complicação extremamente grave. Então, é minimizar coisas muito intempestivas nesta região, tá? Se a doença for isolada em jejum, em ilho ou ilho colônica, mas não tiver desabsorção, o que, entre parênteses, é raro, a gente pode tentar só um acompanhamento multidisciplinar e decidir por uma cirurgia econômica em alguns casos, tá? Mas aqui, realmente, o que vai mandar, cirurgia ou não cirurgia, é ter absorção legal ou não, tá? Colite grave já falamos, né? Se eu precisar de uma cirurgia de emergência, eu farei colectomia total com endostomia. Se eu tiver uma cirurgia eletiva numa doença colônica que preserva o reto, eu posso fazer uma colectomia segmentar ou total de acordo com a extensão da doença. E na proctite refratária, aí sim, a cirurgia tem que ser o mais ampla possível e associada à estomia. Tá? Tudo que altera a região anorretal gera uma desbiose, uma incoordenação extrema. E esse doente não vai bem se eu não crio uma rota de desvio. Tá? Então, o consenso contempla isso também. Não que a gente goste, mas dá confusão. Tá? Esse caso é de uma menina que iniciou sintomas com 11 meses, é um Crohn, com também deficiência de interleucina. Foi operada aos 3 anos durante um quadro grave de colite associada a CIRS. Foi feita uma colectomia total com ostomia. Ela teve complicação na ostomia, fistulizou, precisou ser tratada algumas vezes, ainda nos dá trabalho, mas enfim,
Olha o colo como era, que coisa maravilhosa, né? Horrível, um tubo de PVC, duro, fibrótico, horroroso. Isso com 3 anos de idade, tá? Quadro extremamente grave. Ainda com relação ao nosso consenso, recomendações para colectomia e reconstrução de reservatório. Eles falam que deve ser usado em casos extremamente selecionados, ou seja, aqueles que não têm doença perianal e nem doença de Delgado. Eu coloquei essa foto do diamante rosa, que está extremamente na moda, pelo menos no Brasil a gente ouve muito essa notícia, da raridade do diamante rosa, para comparar com a raridade que é esse doente aqui, certo? Então, é extremamente raro a gente conseguir fazer reservatório. E se eu for usar a minha experiência da retocolite, eu não vou fazer reservatório em ninguém, né? A gente tem optado por não fazer mesmo. E o nosso doente tem muita doença orificial, nem que eu quisesse, eu conseguiria fazer as coisas direito. Tá? Medicamentos e cirurgia. Então, corticoide em altas doses aumentam taxas de infecção no pós-operatório. Se possível, desmamar ou diminuir dose antes da cirurgia. Tá? Imunomodulador só nos ajuda, então a gente faz antes, opera, dias depois pode voltar a fazer e não nos atrapalha, especialmente se for infliximab ou adalimumab. Evitar anticorpo monoclonal antes da cirurgia, porque ainda não tem estudo efetivo de eficácia. Tá? Então, com relação ao medicamento é isso. Com relação à parte nutricional, tá? A gente se preocupa muito quando vai operar um doente que é super desnutrido, com má absorção, magro, alteração de proteína, eles têm muitas coisas ruins, né, com relação à parte de suporte. E a gente sempre quer nutrir. A melhor forma de nutrir não é com dieta enteral para esses casos. A dieta enteral está relacionada a alta taxa de complicação no doente desnutrido e com má absorção. O ideal nesses casos é que ele seja feito um preparo com nutrição parenteral no pré-operatório, que será mantida no pós também. Com relação ao intraoperatório, né, a tática cirúrgica, a recomendação é sempre considerar a cirurgia minimamente invasiva, quer seja por videolaparoscopia, quer seja por robótica. E aqui eu vou fazer um parênteses, porque a gente está tratando de crianças pequenas, estamos na América Latina, onde nem todos têm acesso a todo tipo de arsenal possível. E além da questão do arsenal, existe a questão do tamanho, né? Robótica em bebê pequeno, não sei onde faz, certo? Então, o considerar cirurgia minimamente invasiva é sim considerar dentro das possibilidades do seu serviço, tá? É fazer o mínimo necessário para que esse doente fique bem. Considerar ileostomia derivativa nas ileocolectomias com muitos fatores de risco. Isso aqui é quase que todos os nossos doentes pequenos, né? E realmente a gente pensa assim, vou ostomizar, mas eu posso ter complicação na ostomia. É um mato sem cachorro. Doente com grande dificuldade, com muitos fatores de risco para doença descompensada, derivação, ainda que temporária, pode ser uma boa. Tá? Recomendação de economizar a excisão de mesentério. Lembrar que o mesentério é um órgão de defesa e a gente pode tirar a alça intestinal sem tirar meso. Tá? Então, economizar essa ressecção. O meso não precisa ir junto. Eu não preciso tirar a alça junto com o linfonodo. O linfonodo fica lá para nos ajudar. Certo? E a técnica de anastomose, dependendo exclusivamente da experiência do cirurgião. Muito se falou disso, eu vou até falar um pouquinho mais adiante, mas tanto faz o jeito que você vai fazer. Você vai fazer anastomose laterolateral, lateroterminal, terminoterminal, com stapler, sem stapler, tanto faz. Faça aquilo que você sabe fazer bem e faça direito. Para não ter por um motivo, tá? Não é momento e nem paciente para inovação. Aqui é para fazer cirurgia com segurança. Tá? Então, ileostomia, às vezes acontece isso aqui que eu estou mostrando para vocês, essas coisas maravilhosas, né? Ao mesmo tempo que elas são necessárias,
eu posso ter desabamento, eu posso ter outros trajetos fistulosos que se comunicam dessa forma, entendeu? Isso é super doloroso, o paciente fica extremamente irritado. Então, é sempre aquela questão de pesar, né? Se é necessário, não é necessário. Uma parte dos doentes precisará de uma ostomia, mas a gente tem que lembrar que isso pode acontecer, tá? E que eu vou ter que tratar da mesma forma. Tratamento pós-operatório, ele serve para duas coisas principais, para tratar a doença residual ativa e para manter a remissão. E aí seguir as mesmas coisas relacionadas à subida e descida de medicamento e não ser nada brusco e fazer apenas o que dá para fazer, né? Mas o que a gente sabe é que muitas vezes aquele doente que não tinha boa resposta no pré-operatório acaba conseguindo responder melhor porque eu diminuo a área de inflamação, né? Então, a cirurgia, se não resolve o problema, acaba dando condição clínica para que o problema consiga ser resolvido, tá? Citorredução é super importante para que a gente consiga contornar essa resposta inflamatória exacerbada. Recorrência pós-operatória em doença de Crohn. A gente tem alguns fatores de risco para ela e a gente vê muito em criança, tá? Doença pancolônica, mais de 1 ano de duração antes da cirurgia e falha medicamentosa. E aqui o que eu falei para vocês, né, das técnicas cirúrgicas, será que a recorrência não estaria relacionada à técnica cirúrgica? Isso aqui são trabalhos mais antigos, o último consenso já disse que não, a gente sempre trucou essa questão, e realmente o que parece é que eu tenho um doente ruim mesmo, né, do ponto de vista clínico, metabólico e de resposta inflamatória. Então, a recorrência parece ser muito mais devida a essa característica clínica dele, de ser desnutrido, de ter uma doença disseminada ou em grande extensão. Esse doente é uma bomba relógio, né? Com ou sem a minha cirurgia. A minha cirurgia, aliás, ela pode até agravar, porque eu estimulo uma resposta inflamatória mais exuberante no começo, né? Mas, enfim, em alguns casos é necessário. Algumas estratégias para prevenir essa recrudescência, né? Prevenir essa recorrência relacionada à medicação, né? Então, usar aminosalicilatos a curto prazo, tiopurinas, azathioprina, por exemplo, iniciar no POI se possível, para quem precisa. Imunobiológicos, infliximab, adalimumab pode ser usados, vezanidumab evitar, ou pelo menos não tem ainda todo a resposta, ele parece ter pior resposta do que os dois anteriores. Evitar tabagismo é mais para os mais velhos, né? Embora a criança também seja tabagista incidental, né? Porque tem a família, mas enfim. Probióticos não mudam o quadro clínico, se você der ou não der, não tem vantagem sobre o placebo. Antibióticos a curto prazo podem ser bons, em especial o metronidazol. Cipro não parece tão bom, às vezes a gente rodizia, né? Lá na Unifesp, mas pelo consenso, por esse trabalho vendo as estratégias, metronidazol parece melhor. Sempre acompanhamento com ileocolonoscopia a cada 6 meses, mesmo após a remissão, e com coleta seriada de calprotectina fecal a cada 2 meses. E, claro, se ela não estiver caindo, ou se ela estiver subindo, a gente vai antecipar a endoscopia e decidir o que fazer para aquele doente. Então, é tudo só uma marcação de tempo, mas que a parte clínica muda essa questão do tempo. Se eu precisar antes, ele fará antes, se eu tiver acesso. Tá? Então, a calprotectina pode nos ajudar muito nesse processo, além da endoscopia. Então, vamos falar agora especificamente de um negócio bem complicado e que é o que a gente mais vê na Unifesp, pelo menos no que o doente com doença inflamatória que passa na cirurgia pediátrica, na coloproctologia, ele tem muito mais doença perianal. A gente tem poucos casos de doença cavitária, né? Nossa maioria dos casos é de doença extremamente agressiva, tá?
manejo da doença perianal, vocês estão me ouvindo? Que eu troquei de fone? Sim. Continuam me ouvindo? Sim, tá ótimo. Perfeito. O manejo da doença de Crohn perianal é sempre mais complicado, tá? E ele é extremamente prevalente. Na nossa população, eu acho que até mais do que esses 62% aqui, tá bom? Eles são muito mais frequentes naqueles casos em que a doença inicia precocemente, nos casos que eu tenho doença ileal, e eles estão relacionados, sim, à alteração de fagocitose, à herança monogênica, a defeitos genéticos mesmo, né, como predisponentes da doença inflamatória. Quando a gente fala de doença perianal, a gente está falando de um monte de coisas, né? De fissura, de abscesso, de fístula, de estenose, de tudo isto junto, né? Num doente que costuma ser piquitico, né? Pequeno, e já com todas essas coisas. Então, a Associação Americana de Gastroenterologia divide as fístulas em simples e complexas, de acordo com a presença de abscesso e estenose, tá? Então, a simples não tem abscesso, não tem estenose, tampouco tem alteração de esfíncter, tá? Elas fogem do esfíncter, são coisas mais suaves, né? As complexas, ao contrário, têm trajetos múltiplos, abscesso, acometimento de órgãos na adjacência, como por exemplo vagina, bexiga, tá? Acometimento de esfíncter, trajetos variados, e isso é o que a gente mais vê, tá? Quando a gente fala de fístula com acometimento esfincteriano, existe uma classificação que não serve para Crohn, mas que a gente usa em Crohn para definir a anatomia, tá? Que é a classificação de Parkes, que é de 1961, e que fala que eu posso ter uma fístula interesfinteriana, ela passa por dentro do esfíncter, sempre eu vou ter um orifício interno e um externo, tá? Mas nesse caso, a fístula passa pelo meio do esfíncter. Na transesfinteriana, ela corta o esfíncter. Na supraesfinteriana, ela dá uma volta. Essa aqui dá um trabalho terrível para a gente, que a gente não consegue caçá-la totalmente, ela é muito mais difícil de drenar do que as anteriores, tá? E as extraesfinterianas, que tem um trajeto interno, o orifício interno mais alto, e que nem sempre a gente consegue ver quando faz o exame especular, tá? Que passa por cima do esfíncter e vai para a pele, ou ainda tem trajeto combinado, muitas vezes com abscesso. Essas aqui também são difíceis de tratar, tá? E de diagnosticar. E por que eu falo que é difícil de diagnosticar? Criança, a área útil, né, para eu entrar com afastador de pitanga, para eu entrar com espéculo nasal, com qualquer coisa que eu possa instrumentalizar ânus e reto, é muito estreito, né? Eu não tenho a amplitude que a gente tem quando a gente avalia um paciente adulto, um adolescente mais velho, tá? Então, a visualização das coisas fica muito prejudicada em alguns momentos. É sempre interessante a gente usar outras coisas para nos ajudar a ver o trajeto. Ressonância, ultrassom, até endoscopia, por que não, tá? O colonoscópio. Então, dependendo do modelo da fístula que eu tenha, né, do tipo de fístula, eu vou precisar de mais coisas e vou precisar de múltiplas abordagens, sempre, tá? Mas é importante a gente lembrar que existe uma regra, que é a regra de Good-South, que fala das fístulas, e que as anteriores têm um trajeto mais retilíneo e que as posteriores teriam um trajeto mais curvo. Isso muito lindo na prática, na teoria, mas na prática o Crohn não respeita muito regra, né? E a gente tem um trajeto tortuoso em todos os lugares, na verdade, às vezes dando volta no reto inteiro. É bem difícil. Então isso aqui fica meio para a parte acadêmica, porque na prática a gente tem que considerar todos os trajetos tortuosos e podendo ser múltiplos, tá? Tratamento ou direções futuras para um tratamento mais moderno. Tá? Isso aqui foi publicado no Gut em 2018. E fala de um tratamento combinado que me é muito interessante, é o que a gente faz na Unifesp também, tá? Que junta medicação, com exame sob narcose seriado e repetido, curetagem do trajeto sempre que necessário, colocação de sedenho sempre que necessário. A gente fala uma vez só, mas isso aqui é 500 vezes se for necessário.
tá? Toda vez que o sedenho ficar frouxo, toda vez que começar a sair muita secreção, é momento da gente reavaliar e trocar se necessário. Isso aqui, ao longo do tempo, juntando com o prazo para resposta, a diminuição da inflamação local, nos ajuda a talvez tirar esse doente do quadro agudo. Tá? Talvez ele fique com sequelas cicatriciais, com sequelas esfinterianas, mas a atividade da doença vai diminuir ao longo do tempo. E o que se espera é que isso seja feito muitas vezes. Raramente a gente faz uma ou duas, tá? No mesmo doente. Isso deve ser repetido para que a gente diminua a inflamação e o tecido necrótico enfim, cheio de fibrina muitas vezes, tá? Então, isso é o que é considerado tratamento combinado, que é o que a gente faz, tá? Também. Mas tem coisas futuras, né? Todo mundo estuda tudo porque isso não dá muito certo, né? Levar toda hora para o centro cirúrgico não é exatamente a melhor coisa, né? Então, está se testando em adulto terapia celular com injeção de célula-tronco mesenquimal. Parece ser promissor, porque essa célula-tronco tem um mecanismo de inibição da célula T, né, da ativação da célula T, e ao mesmo tempo induz a cicatrização. Então, parece que em adulto isso é uma coisa interessante. Até chegar em criança deve demorar um pouco, né? A endoscopia como auxiliar, como eu já falei para vocês, tanto no diagnóstico como, em alguns casos, tratamento, injetando cola, injetando glicose hipertônica, antibiótico nos abscessos, enfim, a endoscopia pode nos ajudar. Desde que eu tenha aparelho que passe, eu tenho pinça que entre e eu tenho a medicação. Então, aqui, mais uma vez, a gente tem as questões sociais e burocráticas envolvidas, e além da questão tamanho, tá? Então, mas é algo promissor e que é feito rotineiramente em adulto, tá? Em criança, a gente nem sempre tem esse acesso e nem sempre é possível fazer pelo tamanho delas, ok? Avanços cirúrgicos, isso também por meio de retalho, isso a gente costuma fazer na doença fora de atividade. Laser não usamos em criança, mas tem usado em alguns casos de adultos, com sucesso em alguns, mas o consenso é que tratamento conservador é mais seguro e funciona, desde que eu tenha paciência, tá? É importante eu ter paciência e persistência, porque não é algo para curto prazo, tá? Então, se atividade presente, eu vou fazer curetagem e passar sedenho 1000 vezes se necessário. Se eu não tiver atividade, mas tiver lesão cicatricial residual, sim, aí está indicada a cirurgia, tá? Aquelas fístulas retovaginais que a gente tem em algumas das meninas, a gente acaba operando nessa fase aqui, quando elas saem da atividade. Tá? E ficam bem. Aqui mais um caso, essa adolescente, hoje adolescente de 16 anos, teve tudo que dá para ter de lesão orificial, certo? Quadro extremamente destrutivo, ela teve fístula retovaginal, ela saía pus de dentro do ânus, ela tinha um monte de plicoma, fissura, fístula, tudo que dá para ter ela teve. Ela foi para o centro cirúrgico inúmeras vezes, a gente tem aqui algumas apenas, tá? É a mesma paciente. Então aqui em um dos momentos a gente até passou um sedenho na própria fístula retovaginal dela, tá aí em outro ponto, veja que está com cara de menos inflamado, mas persiste a inflamação, né? E foi tomando imunomodulador nesse tempo todo, né? Também. Levamos para o centro cirúrgico algumas vezes. Aqui é um exemplo de como deve ficar o sedenho. Ele tem que ficar ajustado, não apertado, tá? Apenas ajustado. Se eu aperto demais, eu corto o esfíncter e isso não é interessante para nós. O interessante é que a cicatrização ocorra de dentro para fora sem lesão esfinteriana. E isso, só com a troca repetida eu vou conseguir fazer, tá? Então, complicações das fístulas perianais. Quais são? Elas não são exclusivas do Crohn, tá? Elas são complicações de fístulas perianais. Incontinência anal, recidiva de fístula, novos abscessos, trajetos que não foram ressecados ou parcialmente ressecados, tudo isso pode acontecer.
Mas no Crohn eu aumento a chance em muitas vezes, porque eu tenho muitos trajetos, muito mais tortuosidade, muito mais inflamação, tá? E o que a gente não pode esquecer, e nem sempre as pessoas lembram disso, é que sim, a doença de Crohn é uma doença inflamatória, mas ele é um transtorno de assoalho pélvico. Tá? Eu tenho obrigatoriamente alteração no funcionamento do assoalho secundária às fístulas de repetição, secundária à inflamação que altera a arquitetura do assoalho. Tá? Lembrando que o assoalho pélvico é uma estrutura de contenção de vísceras e da pelve, certo? Eu tenho fáscias, ligamentos, músculos, tudo formando um bloco em funil, né? Na verdade, são várias camadas distribuídas que fazem um formato de funil, com diversos vetores musculares agindo em situações contrárias, de forma a manter minha continência. Se eu tenho lesão fistulizante diversa aqui, pelo menos eu vou ter lesão no compartimento médio posterior, eu vou ter instabilidade desse assoalho pélvico, independente da atividade da minha doença, certo? Então, lesão ligamentar, lesão muscular diminui a tensão da minha musculatura e altera a forma como o assoalho funciona. Eu vou ter alteração viscerosomática secundária, sintoma urinário, sintoma fecal, dor pélvica, prolapso, e isto tudo aqui pode ser confundido com o quadro clínico da doença, que pode ser doloroso também, tá? Difícil, às vezes, estabelecer quem que está tendo perda fecal quando eu tenho tanta diarreia acontecendo, tá? Então, o quadro clínico se mescla, mas eu tenho que lembrar desta questão interferindo na continência e interferindo no quadro clínico. Tá? Eu não posso deixar de lembrar que eu tenho pelo menos acometimento desses dois compartimentos, médio e posterior. E eu tenho aqui, talvez, um fator para não melhorar ou para retardar a minha melhora no tratamento, que é algo para a gente pensar, tá? Isso é uma coisa que me intriga muito e que me é motivo de estudo futuro próximo, certo? Que eu quero avaliar a descompensação do assoalho pélvico. Será que isso aqui tem interferência na perpetuação da doença? Ou numa maior dificuldade em tratar o Crohn? Será que a instabilidade, um paciente que tem coordenação na motricidade do assoalho, será que ele não vai reter mais fezes? Será que isso não favorece mais ter fístula? É o que eu acho que acontece, mas eu ainda não tenho como provar. Certo? Mas teremos, certo? Teremos. Vamos conversar, doutora Vera. Né? Então, é motivo para a gente continuar estudando e pesquisando sempre. Talvez neuromodulação, a gente usa neuromodulação, estimulação paravertebral para os pacientes em pós-operatório coloproctológico de uma forma geral, e para quem tem fístula e para quem tem fissura, por que não usar para doença inflamatória, né? Eu vejo que talvez é um doente que estabilize melhor, e é motivo para a gente estudar, tá bom? Então é o que eu tinha para falar para vocês. Agradeço muito pela oportunidade, foi um prazer enorme. Não. Excelente ponencia, doctora Elaine. Estamos Gracias. abiertos a cualquier pregunta que tengan, cualquiera de los participantes. Mientras llegan las preguntas, ¿me permiten? Parabéns, Elaine, uma excelente palestra. A gente gostou muito da palestra mesmo. Gracias. Y tengo dos preguntas para ti. Sí. En la experiencia que ustedes tienen, ¿cuál es la frecuencia de recurrencia de la enfermedad inflamatoria después de la cirugía? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el tiempo que nos recomiendas para el uso de nutrición parenteral previa a la cirugía?
Eu creio que uns 15% a 20% de recorrência, talvez, no pós-operatório, mas acho que tudo depende, acho que a gente tem mais recorrência nos quadros intracavitários do que nos casos da doença fistulizante. A doença fistulizante demora mais para melhorar, mas eu acredito que ela tenha menos recorrência. Agora, os de cavidade me dá a sensação de que são piores nesse quesito. Então, acho que depende do que eu estou avaliando com relação à parte fenotípica mesmo do paciente. Nutrição parenteral, se eu tenho uma absorção grave, se eu tenho alteração muito grande de proteína, eu acho que pelo menos uns 15, 20 dias antes, né? Se não mais. Acho que tudo vai depender da perda proteica mesmo, porque sem proteína também ninguém faz cicatrização, né? Então, acho que um mês, talvez. Muito obrigado. Nada. Elaine. Sí. Hola. Excelente tu charla, muy completa. Desde lo médico pasaste a lo quirúrgico, de lo quirúrgico clásico pasaste a cosas más novedosas, más actuales. Te felicito. Gracias. Lo que yo quiero preguntarte, porque me sorprendió, en la elección de la cirugía en un paciente con una colitis ulcerosa, refractaria o aguda o hemorrágica, ustedes usan la técnica de Swenson. ¿Es así? Neste caso, não. Ajá. Nesse caso foi só ressecção e iostomia. Resección y ileostomía. Para una colitis ulcerosa comprobada con la pieza quirúrgica, ¿cuál es la cirugía de continuación, de reestructurar el tránsito? ¿Ustedes utilizan la iliorectal? ¿Utilizan el pouch ilial y anastomosis ilioanal? ¿Cuál es la cirugía del día a día en su servicio? Anteriormente fazíamos pouch, sim. Mais Sim. recentemente não, porque não tivemos condição clínica para fazer. Paciente muito condição clínica. Tinha muita ileite, então ficamos com medo de ter muita fístula, muita complicação no pós-operatório. Acabamos fazendo anastomose simples. E os últimos casos foram todos muito graves, e não nos permitiram fazer pouch. E a partir desses, a gente começou a se questionar se era preciso fazer o pouch. Siempre hablamos de una enfermedad revisada con pieza quirúrgica de una colitis ulcerosa, ¿no es cierto? No sospecha de una enfermedad de Crohn, no un diagnóstico luego en la pieza de una enfermedad de Crohn. Con diagnóstico de colitis ulcerosa, ustedes actualmente no están haciendo pouch ileal. No estamos fazendo en nenhum. Digamos, me llama mucho la atención porque en nuestro medio en Argentina es la cirugía de elección. En cuanto a una colitis aguda severa que tiene que ser sometido a una colectomía subtotal en un primer tiempo, el paciente luego estabilizado, si uno confirma que se trata de una colitis ulcerosa, el siguiente paso es la protectomía y la realización del pouch con ileostomía de protección. Y en un tercer paso, el cierre de la ileostomía. Eso es lo más frecuente y consensuado en nuestro país. Lógicamente, hemos tenido algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque hoy en día en Argentina la enfermedad de Crohn, la prevalencia y la incidencia está en aumento.
Así que pacientes, en este momento, en los últimos 2 años no hemos tenido cirugías de estas características por una colitis ulcerosa. Pero en años anteriores, donde en nuestro país la colitis ulcerosa era más frecuente, en una proporción de 4:1 hace 30 años, en una proporción de 2:1 hace 20, y ahora tenemos una proporción de 1:1. Pero en esa primera etapa hemos tenido colitis ulcerosa con necesidad de resección y realización del pouch. Y en un amplio porcentaje de pacientes, esos pacientes evolucionaron muy mal, con lesión de pouchitis recidivante y crónica, con manifestación de enfermedad inflamatoria compatible con enfermedad de Crohn en el pouch, con la aparición de patología perianal y con la aparición también de inflamación en el asa eferente. Y un porcentaje también no despreciable de esos pacientes tuvieron que levantarse el pouch y quedar con una ileostomía definitiva. Pero lo que quiero decir y lo que me sorprendió es que en esos 30 años de experiencia tuvimos solamente un paciente con diagnóstico de colitis ulcerosa en los que se ha hecho una anastomosis ilioanal por encima de la línea pectínea. Y le fue mal también, con una dermatitis perianal severa, con una inflamación incontrolable en los primeros años donde no teníamos tratamiento biológico. Y últimamente esto no nos ha pasado. Eso por un lado, y bueno, no sé si podemos hacer algún debate y Vera también hacer algún comentario como gastroenteróloga, porque bueno, me llamó la atención la técnica de Swenson, que nosotros la usamos en pacientes con enfermedad de Hirschsprung, pero no en pacientes con enfermedad inflamatoria. Y sí, está descrito por ahí más en adultos la posibilidad de hacer una anastomosis iliorectal, porque, bueno, tienen mejor continencia, porque tienen menor complicación en cuanto a infertilidad y en cuanto a disfunción sexual más adelante, pero son en contados casos, es decir, quizás en pacientes muy seleccionados. Eso en colitis ulcerosa. Abramos el debate. Eu acho que a grande questão da anastomose sem o pouch é justamente aquela fase de transição do pós-operatório recente, que realmente é muito difícil, muito difícil. Por isso que a gente aposta na neuromodulação como auxiliar nesse processo, porque realmente o intervalo fica mais curto e a gente consegue fazer com que a pele fique mais íntegra, né? Então é um doente que fica um pouco menos grave, porque eu acredito piamente na disfunção do assoalho como atrapalhador. Tá? E eu acredito que assim, a simples anastomose ilio-retal não seria uma solução. Tá? Ela não seria uma solução. Eu acho que ela só é a solução para nós, nesse momento, porque a gente associa a fisioterapia. Muy bien. ¿Puedo comentar algo? Lógico. Primeiro, me gustaría parabenizar minha amiga Elaine por sua apresentação. Parabéns. Dizer que depois que começamos a terapia biológica, seguramente, não é verdade, Elaine? Sim. As cirurgias
de colectomias que hacíamos previamente bajaram. Sim. Indudablemente. Pero así, de queda. Uhum. Lo que Elaine ya ha dicho, y yo confirmo, es la gravedad y la frecuencia de anormalidades orificiales. La fístula perianal, abscessos perianales em todas as edades. Los pequenitos, niños, adolescentes, e cada um mais grave que outro. Ahora mesmo temos um paciente de 13 anos de idade com um abscesso que é incrível, assim, terrível. Ha ido a esto, Elaine ha hecho, entra por aquí, serpiginoso. por ahí, y es una locura. Ya ha hecho la drenaje y colocación de cetón fuera de nuestro hospital, vino en nuestro hospital. En nuestro hospital ya hicimos, creo que 3 veces, ¿no, Elaine? Sí. 3 veces. La última vez tuvo, además de la tragedia toda, una reacción con una de las medicaciones para sedarlo. Pero además de esto, los cirujanos han conseguido hacer lo que deberían ter hecho, pero está ali aún. E entrou agora em septicemia, estuvo em la unidade de terapia intensiva, agora ha salido, está com 3 antibióticos, um antifúngico, e está uma tragédia em lá. Estou dizendo não por inexperiência de los cirujanos, pero não sei que vamos fazer. Estamos loucos para ostomizar. Eso. Loucos. Tú tienes, y yo, los cirujanos quieren hacer la estomía y protección. Los más experientes son Dr. José Luis Martins, que por coincidência é o padre de Elaine, que agora se jubilou. E agora está Elaine e Fábio, que são nossos parceiros mesmo, que põem a mão em los pacientes. Que agora são os seniors para fazer isto. E eles querem ostomizá-lo. E eu não quero. ¿Qué hacen nosotros, Mónica? No, quería hacer un comentario, y esto lo habíamos charlado fuera del curso, siempre en reuniones de amigos junto con Marina. Nosotros tenemos patología perianal, pero no de la, creo yo, no de la gravedad que vos estás, Vera, contando. Ese paciente que presentó Elaine, chiquito, que creo que debe tener menos de 6 años, con esa
patología muy florida, fistulosa, yo lo primero que pensé, digo, debe ser un déficit de interleuquina 10, porque parecería una enfermedad monogénica de estas que se presentan con estas características. No he tenido pacientes de esa magnitud, de esa gravedad. Sí, los pacientes con patología perianal, fisuras, abscesos, colgajos, estas orejas de elefante, pero no una enfermedad fistulosa de tal gravedad, salvo una paciente que se colectomizó de urgencia por una colitis aguda en otro centro, nos llega a nosotros para hacer la reconstitución del tránsito, hacemos pouch ileal, como les comenté, y así se realizó. La paciente a los 2 meses comienza con una patología perianal muy severa, refractaria a tratamiento biológico, con tratamiento coadyuvante quirúrgico y colocación de sedales, y la paciente finalmente terminó con levantamiento del pouch, protectomía e ileostomía definitiva. Entonces la pregunta viene hasta acá. Si ustedes han probado o experiencia supongo que no, pero si la quieren comenzar a hacer con las inyecciones de células madres intrafístulas que los adultos, quizás Parachoni ha comentado en algún congreso de patología en adultos, patología perianal severa. De esto pregunto a Elaine, porque algo comentaste, Elaine, sobre esta nueva modalidad, que sería, a mi entender, un tratamiento previo antes de decidir la ileostomía definitiva. Otra cosa que probamos en algún tiempo, y esto fue ya hace bastante, en nuestras primeras décadas, fue la cámara hiperbárica, también para tratamiento de patología perianal, pero no nos ha ido bien, con muy poquitos pacientes. No puedo decir de experiencia. Pero quería preguntarle a Elaine cómo lo ve esta posibilidad de células madres intrafístula. A gente ainda não tem acesso a isso. Como? Ainda não temos acesso. Ajá. Não é possível, do ponto de vista prático, usarmos no hospital. No nosso hospital, não. Com relação à câmara hiperbárica, eu tenho experiência com doente fora da universidade. Não me resolveu a fístula, porém me postergou bastante o tratamento, né? Só que câmara hiperbárica, para funcionar para a fístula, requer um tratamento a longuíssimo prazo. Pelo menos 60 sessões, é bastante coisa. Então, precisaria... E ela exclusivamente não resolve o problema, né? Então, acho que a gente precisaria ter um acesso ao serviço. Hoje temos câmara hiperbárica na universidade, não tínhamos, a partir do ano passado temos. É uma alternativa a mais para nos ajudar nos casos mais graves, mas eu não sei se ela sozinha dá conta. Eu acredito que não. O sea, como para un concepto claro, a ver si están de acuerdo. Un paciente con patología perianal y fístulas, tenemos que hacer primero un buen diagnóstico. Sí. Y un buen diagnóstico con una resonancia del piso pelviano, con una visión conjunta con el cirujano de una visualización bajo anestesia de ese perine también, y el tratamiento en conjunto con biológicos, y en este caso hablamos inicialmente en nuestro medio
de infliximab fundamentalmente, que tiene una más rápida acción que la adalimumab, y el tratamiento conjunto con antibióticos y el tratamiento conjunto con colocación de sedales cuando amerita. Me parece que esto sería como para dejar claro al público, ¿no? Sí. Perfecto, estupendo. Si tiene Bien. una fístula perianal, hay que hacemos, en general, hacemos la resonancia de pelvis con especificación para se buscar fístula. Esto también es importante. Sí. Solamente pelve, no. Hay que poner, ¿no es verdad? Sí. Protocolo específico para fístula. Fístula. Perfecto. Después, es fundamental el examen proctológico sob narcose que el cirujano va a hacer. A depender si drena, es importante la curetaje, retirar todo la necrosis. Sí, las necrosis, todo, ¿no? Poner o no cetón, antibiótico terapia y solamente después de esto empezar el infliximab. Nunca empezar el infliximab, es importante, con abscesso, com fístula, com pus perianal. Não? E, só para reforçar, temos a hora mais Crohn do que colite ulcerativa, não há dúvida, e destes que têm Crohn, estamos agora fazendo o levantamento, temos ao total, creio, agora 385 pacientes em nosso serviço só. Creio que destes, cerca de 25% do Crohn têm fístula perianal ou abscesso perianal. Alguns terríveis, como Elaine les mostrou, outros que são péssimos, pero há como drenar, poner cetona, antibiótico terapia e el infliximab cierra. É milagro. E vai muito bem. Temos muitíssimos pacientes que han drenado com cetona, antibiótico, infliximab e que han ido muito bem. Pero algunos, como arrepiam todos os pelos de... Los míos también. Bueno, yo seguiría hablando mucho más tiempo porque me apasiona. Y veo que el público ha quedado exhausto, no sé, no hay preguntas. Yo, como para finalizar una pregunta, quería tanto a Vera como a ti, Ellen, preguntarte la experiencia que tienen con enfermedad de Crohn estenosante y dilatación de, algún segmento o del colon o del hígado, porque en nuestra población, en Argentina, la enfermedad estenosante de intestino delgado no es frecuente. Sí hemos tenido estenosis a nivel de colon en pacientes con enfermedad de Crohn. Quería preguntarles a ustedes, si hay algunas indicaciones, ¿no?
específicas, como, bueno, le podemos leer en la bibliografía, que tienen que ser estenosis cortas, que tienen que ser estenosis más fibróticas, que tenemos que darle ante una disminución de calibre y sospecha de una enfermedad estenótica, primero un tratamiento antiinflamatorio, porque si la enteroresonancia nos habla más de un componente inflamatorio que fibrótico, tenemos chances medicamentosas antes de la dilatación. Quería preguntarte la experiencia, Elaine. ¿Puedo Nós... empezar, Elaine? Oi? ¿Puedo empezar? Não, pode. Ok. Vai. Fale, Verinha. Eu me acordo de alguns pacientes com estenoses de esôfago e estenoses anales, retales, perdão, Sim, sim. que hemos hecho dilatações. Não me acordo, Elaine, de dilatações que hemos hecho em cólon. Não me acordo de ter pacientes. Não temos. Pero temos pacientes com estenoses esofágicas, com estenoses retales, que hacen de vez em vez as dilatações. Nosso primeiro paciente em 2004, que hizo el infliximab primeiro, foi um adolescente, começando a adolescência, com quadro de vômitos, distensão abdominal, se via incrível o movimento enteral e havia uma estenosis demasiado com uma tomografia que hicimos. Hicimos 2 doses de infliximab por ter algum componente inflamatório. Melhorou um pouco e aí Tiago Pontes, Elaine, foi isso, uma ressecção do segmento estenosado, é Crohn. Agora é psicólogo, creio, 26, 27 anos, não sei, e aún tiene agora e melhorou muito com esta ressecção, se quedou perfeito por muito tempo com infliximab, muito bem. E depois, com 20, não queria sair de nós outros, começou a ter estenoses de reto. Agora sei que está com Estelara e aún tem que fazer dilatações retales. Bien. Com relação às estenoses esofágicas, o caso que tem estenose esofágica está evoluindo bem, com dilatação seriada. De Delgado, realmente não me recordo. Bien. De cólon, os casos que nós tivemos, os segmentos eram longos, não tinham indicação cirúrgica de dilatação, indicação endoscópica, né? E os casos que a gente tem, esse a gente tem um pouquinho mais, anorretais, existem alguns doentes que a gente fez dilatação e que entrou com biológico e que estabilizaram. E eu me recordo de pelo menos um que está nos dando trabalho até hoje, Emerson Vera, e que, na minha opinião, não compensa mais dilatar. É um caso que estamos discutindo na equipe, mas eu acredito que esteja condenado o anorreto dele, que talvez ele fique com uma ileostomia definitiva. Ele já estenosou em 3 oportunidades. Em todas as vezes, assim, não passa uma vela 8, tá?
muito estreito, e a sensação que a gente tem é que não é só inflamado, é um tubo de PVC, é uma fibrose mesmo, muito estabelecida. Então, esse que é um caso atual, eu não sei se conseguiremos resolver. Ele ainda está em programa de dilatação, melhora um pouco, piora um pouco, então você dá 2 passos para frente, 10 para trás, e assim temos indo, mas honestamente creio que ele deva ficar com uma derivação definitiva. Bien. ¿Puedo dar opinión? Sí. Sí, claro. La verdad que yo me he quedado impresionado durante todo el curso de los casos que ustedes presentan, tanto de Brasil como de la Argentina, porque la realidad que por lo menos en Bolivia tenemos es que tenemos tan pocos casos que podemos acordarnos de los nombres de cada uno de los pacientes. Y no sé cuál será la realidad que tiene el Perú. Sé que está por aquí Fina, Roberto Sabla, que es de El Salvador, y Marcela, que es de Paraguay. Pero por lo menos nosotros aquí en el área andina tenemos muy escasos casos, ¿no? O sea, tenemos yo creo que una diferencia étnica que de repente es protectora y que no desarrollamos este tipo de enfermedad. Mi pregunta es a Vera, a Elaine y Mónica, ¿ustedes tienen una diferenciación étnica de la población que acude con esta enfermedad, ya sea Crohn o colitis ulcerosa, para ver si hay diferencia? Bueno, yo sé que hay una mezcla enorme en el Brasil, todos tienen de todo un poquito, pero para ver esa diferencia, porque no, yo me sorprendo porque seguramente para ustedes les cubre el seguro, el SUS, ¿no? Que es el Seguro Universal de Salud, y que eso favorece muchísimo que puedan acceder a infliximab y otros medicamentos, ¿no? O sea, aquí los pocos que tenemos, lamentablemente, el paciente tiene que comprarse el medicamento y se nos hace sumamente complicado. Entonces, quisiera saber su opinión y, de hecho, pues antes que termines, Mónica, felicitar a todo el equipo por este excelente curso. Bueno, Nelson, gracias, bueno, por las felicitaciones. Vamos a ver cómo podemos continuar después de esto, porque me estoy poniendo triste que estamos en las últimas preguntas y sí hay diferencias étnicas, indudablemente. Vamos a lanzar, digamos, algunos trabajos y espero que podamos tener algunos datos concretos para el 2021. Sobre las características de tratamiento biológicos en pacientes con enfermedad inflamatoria. Es cierto, digamos, son distintas realidades en Latinoamérica. Es cierto también que la parte de la etnia influye muchísimo en cuanto a la prevalencia y la incidencia de estas entidades. Nosotros tenemos, bueno, nuestra población son descendientes de italianos españoles, fundamentalmente, y no tengo, para serte sincera, ningún dato como para aportar si desde nuestros pueblos originarios, que también, digamos, tenemos, hay alguna mínima participación en estas entidades. Yo me atrevería a decirte que no tenemos pacientes, digamos, con estas características de enfermedad inflamatoria en mapuches, en pacientes con otros ancestros, ¿no? Y bueno, me parece que por ahí Vera también puede ampliar un poquito en cuanto a también su etnia. Eso en lo que respecta a la parte de la genética. Y con respecto al tratamiento con biológicos, es bastante, tenemos acceso,
pero con ciertas dificultades también. No es que podemos libremente indicar, sino es que mediante, a veces las obras sociales son más difíciles de acceder que quizás a nivel de ministerio, a nivel público, la posibilidad del acceso. Tenemos solamente aprobados en Argentina 2 medicaciones anti-TNF, que es el infliximab y el adalimumab para pediatría, y eso también a veces nos limita mucho en la complejidad de los pacientes que, como vos decís, mostramos y tenemos, ¿no? Vera, ¿qué podrás decirle a Nelson? Nelson, como sabes, São Paulo é uma cidade cosmopolita. Temos de todo. Então, não me parece, não é mesmo, Elaine, que não temos negros, pardos, brancos, amarillos, índios, já sim, passei, te acorda? Então, temos de todo. No, e creio que Mônica, aí em Argentina, tienen mais, como tu has puesto, 2 descendências más, pero nosotros não. Temos pacientes japoneses que são japoneses com brasileiros. É uma mescla total e temos de todo. Yuki, temos pacientes japoneses, por exemplo, então temos de todo. Respeito à medicação biológica, então, não me passa nada respeito à etnia. Respeito à terapia biológica, tenho que agradecer, porque o SUS nos promove o acesso a, se diz, terapias de alto custo. E nisto há muitas medicações. Quando eu comecei, em 1995, com o ambulatório de enfermidade inflamatória responsável, haviam 3 pacientes, 95. E ali não havia como eles terem azatioprina, nada. Eles teriam sulfasalazina que comprar. Agora, conseguimos azatioprina, mesalazina, infliximab, adalimumab, infliximab para Crohn, infliximab para colite ulcerativa, adalimumab para Crohn, casi para colite ulcerativa também. E também conseguimos otimizar a dose, pero, claro, acima de 6 anos. Os pequenos, menos que 6 anos, aí temos que pedir esto, judicial, tal, e aí conseguimos. Assim como Stelara e Vedolizumab, já temos alguns, pero entrando judicialmente, porque não han respondido a infliximab, tampouco a adalimumab. Então, aí não podemos nos reclamar, porque aí temos as coisas. E agora também, para fazer dosagem de níveis séricos de infliximab, nível sérico e anticorpo, também é custoso. Já dissemos que Janssen está apoiando na semana 6 para todos que estão começando. Calprotectina, temos o apoio tanto de Janssen
quanto de AbbVie para conseguir calprotectina no SUS. Então, conseguimos con esto manejarlos. Bueno, en virtud de la hora, estamos ya casi rondando las 22 horas Argentina, casi 2 horas de esta hermosa charla. Quisiera que Vera y Nelson cierren este módulo y yo lo único que voy a decir es que próximamente vamos a enviar un comunicado a la LabSGAN por lo que les comentaba, ¿no? La encuesta de autoevaluación y algunas preguntas como para el público. Les agradezco enormemente a todos los participantes de estos meses, que fue para mí un placer. No lo siento como un trabajo, me encantaría continuar, y así lo vamos a tratar de proponer para el 2021. Vera y Nelson, cierren por favor el módulo. Un beso de corazón. Gracias, Elaine, por tu exposición. Y bueno, nada, es un placer tener una cirujana así al lado del equipo gastroenterológico. Mônica, antes de Nelson termina, primeiro me gostaria de agradecer a Elaine o convite, por ter aceito o convite e dizer que has hecho muito bem. Te parabenizo. Gracias. Depois, agradecer a Mônica por também confiar em trabalharmos juntas e também a todo o grupo. E creio que temos muito que trabalhar juntas, não? E levantar nossos casos em Brasil, juntar com a Argentina e todos que tenhamos aí em Latinoamérica e mostrar a los outros continentes aí que aqui também temos enfermidade inflamatória, temos que publicar mais e mostrar ao mundo que aqui também temos todas essas dificuldades com estes pacientes e tentamos fazer o melhor, não? E vamos seguir trabalhando. Muitíssimas graças. Mudo, Nelson. Nelson, está mudo. Ahora sí. Bueno, gracias por permitirme ser el último de poder exponer. Y primero quiero agradecer a Elaine por su excelente conferencia. Seguramente no es muy fácil que tenga tantos clínicos y ni un cirujano como espectador. Hemos estado muy atentos y hemos aprendido muchísimo porque muchas de las dudas clínicas se nos resuelven con la muy buena exposición que has dado. Agradecer a Marcela por ser secretaria hoy día. Y bueno, a todos los que han participado durante todas las sesiones de este curso tan bonito de enfermedad inflamatoria. Mis felicitaciones en general y especialmente a Vera, Mónica y Marina que se han lucido en este curso. La verdad que es un privilegio contar con ustedes en el LabSGAN y hemos aprendido muchísimo y ojalá que sigamos, como decía Vera y Mónica, compartir las experiencias de ustedes de enfermedades que nosotros tenemos poca porque tenemos poca casuística, pero siempre nos es muy útil porque podemos subsanar todos los errores que ustedes ya lo pasaron en algún momento y nosotros podemos hacerlo ya de otra manera con el beneficio de poder tratar mejor a los niños. Nuevamente, mil felicidades y muchas gracias por su dedicación en este curso. Bueno, buenas noches.